As meningites e os abscessos são infecções importantes do adulto, especialmente as bacterianas. Vamos começar falando das meningites, ou melhor, das leptomeningites. Fora das epidemias, como aconteceram algumas décadas no Brasil, quando a meningite meningocócica foi um verdadeiro flagelo, matando milhares de pessoas, mas no dia a dia, atualmente, a maioria das meningites são virais. Elas são autolimitadas, dão cefaleia, vômito, dão aumento de linfócitos no líquor, mas normalmente só com medidas suportivas o paciente recupera sem maior complicação. Muito mais importantes são as meningites bacterianas, causadas por diversas bactérias não específicas, que fazem, como a gente vê nessa peça, um aumento, um espessamento importante com acúmulo de pus nas leptomeninges, aí no caso nas convexidades cerebrais. O que é importante saber das meningites bacterianas? A coisa mais importante, se tiver uma coisa para ser lembrada, é que a grande maioria das meningites agudas bacterianas, por longo tempo, tem exame de imagem normal, mesmo ressonância magnética. Por quê? Porque elas vão causar espessamento das meninges, mas não ao ponto da meninge ser identificada nos exames de imagem. A meninge, para aparecer no exame de imagem, a leptomeninge, precisa espessar umas 10 vezes. E é muito difícil a meningite bacteriana aguda conseguir chegar nesse ponto. O paciente morre antes ou é identificado antes. Então, não descarte meningite bacteriana porque o exame de imagem é normal. O líquor ainda é o primeiro exame a ser feito para identificar as meningites bacterianas agudas. Se os métodos de imagem não são tão bons para mostrar se tem ou não meningite, são muito bons para mostrar as complicações. Por exemplo, a hidrocefalia, a presença do pus e das aderências das meninges pode levar a uma hidrocefalia aguda muito grave, que pode matar o paciente. Então, ficar de olho mesmo depois de tratar da meningite. Raramente a infecção ultrapassa, consegue vencer a barreira da meninge e chegar no cérebro, no parênquima, mas às vezes acontece. Então o paciente faz uma cerebrite, principalmente nos casos graves, que pode caminhar para um abscesso. Então também a imagem pode detectar isso, e isso é um mau prognóstico. E finalmente pode formar coleções extraaxiais, que podem ser sépticas ou não sépticas. Pode ser um empiema ou pode ser coleções assépticas. Isso acontece mais em criança, infecção por hemófilos, mas é importante detectar. Às vezes as coleções têm que ser drenadas para resolver o problema. Bom, o que nós falamos até agora foi sobre as meningites agudas. Meningites crônicas, normalmente elas vão evoluindo mais devagar e dá tempo para as meninges espessarem e aparecerem na imagem. Aí sim, eu vou ter espessamento das leptomeninges com realce pós-contraste. Como é que eu vou ver espessamento e impregnação de leptomeninge? É como se eu tivesse uma linha branca desenhando a superfície das estruturas. A maioria das meningites crônicas começa na base, em torno ali do polígono de Willis. Então, é só olhar ali e ver se existe uma linha branca no exame pós-contraste, desenhando as estruturas em vez do líquor, que deveria estar banhando diretamente o tronco cerebral, por exemplo. Como ele pega essa região em volta do polígono de Willis, é raro a infecção conseguir obstruir um vaso grande, mas pode obstruir vasos pequenos, vasos perfurantes, e é muito comum o paciente acabar desenvolvendo secundariamente infartos lacunares, infarto de vaso perfurante, durante a evolução de uma meningite. O aspecto da meningite pode ser igual, independente da causa. O mais comum no nosso meio é TB. TB ainda, infelizmente, é bastante frequente. Mas pode acontecer na cisticercose, no fungo, tanto nos pacientes imunocompetentes quanto nos imunossuprimidos, e bacterianas prolongadas também podem causar espessamento meninge visível. O médico começa um antibiótico assim, não muito efetivo, não é suficiente para
curar, mas mantém uma meningite, vamos dizer assim, cronificada. E aí o espessamento de meninge vai acontecendo e nós conseguimos identificar. Então esse é o aspecto típico de uma meningite crônica. Ó. Na região da base, em torno do polígono de Willis, eu vejo espessamento das leptomeninges e realce pós-contraste. Na imagem da esquerda, uma tomo, olha, injetando contraste, ela fica branco. Olha como o branco desenha a superfície da fissura silviana, da cisterna supracelular, da região pré-pontina, pré-mesencefálica. E a ressonância, claro, com mais sensibilidade ainda vai ver. Veja que existe edema no parênquima ao lado, existe uma inflamação, e as leptomeninges estão bem espessadas. Então, se eu não fizer contraste, vai ficar um pouco difícil de eu enxergar. É ideal fazer contraste tanto na tomo quanto na ressonância. Vejam como o aspecto não é específico. Um outro paciente com uma infestação de cisticercose importante, uma infecção por cisticercose, desculpe, fazendo meningite crônica lá. As leptomeninges espessadas ali na seta, em torno do mesencéfalo, formação de lesões lacunares, com realce ou sem realce pós-contraste, inflamação na fissura silviana direita. Então, o aspecto não me diz qual é o responsável, que germe é responsável. Poderia ser TB, cisticercose e fungo. Né? Criptococo faz tanto imunocompetentes quanto em pacientes imunocompetentes. Só de passagem, assim, vamos dizer que existe também infecção das Pacmeninges, é muito raro. A grande maioria das vezes, quando a gente fala meningite, nós estamos falando de leptomeningite, mas alguns germes, como por exemplo a tuberculose, podem espessar, infeccionar as Pacmeninges. Daí nós vamos ter um aspecto diferente. Olha, um carapaça de tecido em volta do encéfalo. Então veja que ele não está desenhando sulco, não está desenhando cisterna como nas leptomeninges, ele está por fora, não tem contato direto com o espaço subaracnoide. Então eu tenho uma pacmeningite, que no T2 vai aparecer como se fosse um espessamento, como se fosse quase uma coleção laminar, mas quando eu injeto o contraste, vejam aqui na imagem coronal, tem um pós-contraste, não tem líquido, é meninge espessada mesmo, tanto na convexidade quanto na foice. Então, existe pacmeningite, mas é bem mais rara que a leptomeningite. O segundo grupo que nós vamos falar hoje é dos abscessos. Já foram mais frequentes. Os abscessos eram, primeiro, mortais em grande número. Era difícil fazer diagnóstico e o paciente acabava morrendo num número, uma incidência considerável. Isso caiu bastante, provavelmente, devido aos métodos de imagem que permitem um diagnóstico mais precoce, mais eficiente no controle também. E também caiu a incidência, talvez pela introdução de antibióticos cada vez mais potentes, não se sabe bem. Mas os abscessos, pelo menos os hematogênicos, aqueles que surgem, digamos, de forma espontânea, caiu bastante a incidência. Hoje em dia são cada vez mais frequentes os abscessos que vêm por disseminação de estruturas adjacentes ao encéfalo, tipo seios da face. Então o paciente faz uma sinusite muito grave, compus e acaba vencendo a barreira das meninges e invadindo. Ouvido é uma fonte frequente de abscessos e de empiemas, né? Meningites graves podem se vencer a estrutura óssea, as meninges e fazer abscessos. Mas ainda hoje temos abscessos hematogênicos. Então, o abscesso vai ser uma tradução da fisiopatologia e da anatomia patológica. Nós vamos ter uma lesão necrótica, então cavitada, cercada por um grande processo inflamatório e por uma tentativa do organismo de limitar o processo. Ele faz isso gerando um tecido de granulação que tenta limitar o processo. É isso que nós vamos ver na imagem. Então, tanto na tomo quanto na ressonância, o que nós vamos ter? Uma lesão cística, entre aspas, ou seja, uma lesão que parece até um cisto, mas tem algumas características que diz que não é um cisto. Ela tem paredes identificáveis que realçam pós-contraste e um grande edema ao redor da lesão.
edema e realce indicam quebra de barreira pela agressão da bactéria ou do fungo, que também às vezes forma abscessos. A parede tem uma característica de ser parede fininha, diferente de um tumor que necrosa, que tem parede grosseira, mamelonada. O abscesso tem uma parede mais linear. Classicamente, ela é mais fina na porção profunda, perto do ventrículo, do que na periferia. Existem várias explicações para isso. Quando nós dependemos somente da morfologia, é difícil eu separar um abscesso de um tumor. Se eu usar somente a tomografia, que tem uma imagem um pouco menos sensível e mais morfológica, né, eu posso ter grande dificuldade em dizer se uma lesão é um abscesso ou uma neoplasia. Vejam as características. Na imagem FLAIR, grande edema perilesional do tipo vasogênico, a lesão arredondada com o centro meio parecido com líquido. Ela não suprime totalmente como líquor, é bem mais intensa, mostrando que a composição dela não é água, é uma coisa proteica grosseira. Quando vou para o T1 pós-contraste, olha ali, a parede fina, pode ter umas áreas de irregularidades, mas a maioria tem uma parede fininha. Um primeiro achado que já me ajuda é ver que dessa parede fininha nascem brotamentos, como se fossem abscessinhos filhotes. Então eles nascem ali, às vezes eu consigo ver uma interrupçãozinha do halo e o nascimento de uma lesão em brotamento. Isso indica muito que se trata de um abscesso e não de uma neoplasia. A neoplasia não dá filhote. Mas a técnica que realmente quase que resolveu o nosso problema foi a difusão. Quando a difusão entrou no uso médico, melhorou bastante a especificidade no diagnóstico de abscessos versus tumores. Embora existam pitfalls, nem tudo que tenha restrição de difusão seja abscesso, mas os abscessos quase todos, por serem pus, por não permitirem o movimento livre da água, quando eu faço a sequência baseada em difusão, que é da esquerda aqui, eu vejo que o centro do abscesso restringe muito. Confirmo isso fazendo o ADC, que na ADC a imagem fica preta. Então, isso é típico de pus, acontece em hematomas também, então, mas é fácil separar um hematoma de um abscesso usando as outras imagens. Então, se eu tenho uma lesão cística com as características já descritas e ainda tem restrição da difusão na porção central, com segurança é um abscesso. Tem mais uma técnica elegante para ajudar a fazer o diagnóstico entre abscesso e outras coisas, que é a espectroscopia. Se eu colocar o voxel e fizer a medida no centro do abscesso, é claro que eu ali não vou ter tecido. Então eu vou ter uma bagunça de picos que não seguem aquele normal de colina, Na, creatina, mas picos que representam aminoácidos liberados no centro do abscesso. Isso teoricamente funciona bem, mas na prática acaba gerando confusão. Você saber se realmente você está diante de um abscesso ou é uma aquisição ruidosa demais, como é comum na prática a gente ter, não é tão fácil de interpretação quanto a difusão. Esses são os aspectos mais importantes que vale a pena guardar quando a gente fala de abscessos e meningites, principalmente no adulto. Obrigado.